Olá, bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Antes de mais nada, não deixa de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante, e de ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar, beleza? Dá essa força aí pra gente, porque sem a sua ajuda a gente não consegue manter aqui o canal e continuar fazendo os vídeos. Isso aqui custa dinheiro, toma tempo, então dá essa força aí pra gente se você gosta do nosso conteúdo. Bom, hoje eu vou falar sobre os elementos da narrativa, né? O que você precisa pensar na hora de construir a sua história? Então é muito comum eu receber nos originais aqui da minha editora textos muito desequilibrados. O que eu chamo de textos desequilibrados? Aqueles que cuidam excessivamente da ambientação em detrimento da construção e da caracterização dos seus personagens, ou então que pecam por um enredo sem grandes conflitos, como a gente estava vendo ali no nosso vídeo sobre enredo, né? O enredo em 3 atos. Depois a gente vai falar sobre o enredo da jornada do herói e outras possibilidades para a construção do seu enredo, mas em que se descuida do enredo ou da ambientação, dá poucos detalhes para o leitor se ambientar, se sentir participando daquele mundo, daquele universo. Então eu vou falar aqui sobre quais são os elementos fundamentais da narrativa e tudo aquilo que você precisa dar atenção na hora de construir o seu texto. Isso que eu estou falando aqui para vocês tem como base os estudos realizados pelo antropólogo Joseph Campbell num livro que saiu publicado pela primeira vez em 1949. O que o Campbell fez, né, como antropólogo? Ele foi atrás de histórias, de mitos, de contos folclóricos de diversas culturas, analisou mais de 1000 histórias e começou a perceber o que existia de recorrente em todas essas histórias, né? O que se repetia ali em todas elas e que fazia com que ele pudesse considerar aqueles elementos estruturais de toda e qualquer história. Então o que o Campbell percebeu? Que toda história tinha um personagem, independente de você ter vilão, de você ter herói, de você ter anti-herói, você tem que ter um personagem na sua história. Você precisa ter um enredo, né, uma trama, não existe história sem trama. Pode ter uma trama pequena, pode ter um enredo mínimo, como por exemplo, em Kafka, a Metamorfose. A gente pode basicamente resumir toda a história num homem que um dia se vê transformado num inseto gigante e precisa lidar com a sua família, com a reação da sua família e com o sentimento de solidão. Não existe grandes peripécias, grandes aventuras. É um livro intimista, minimalista, de enredo minimalista. Mas ainda assim existe um enredo. Não existe história sem enredo. Depois existe um narrador. Existe sempre alguém que precisa contar essa história, né? Então, o narrador pode ser em primeira pessoa, pode ser em terceira pessoa. Em experiências mais ousadas, podemos até ter um narrador em segunda pessoa, podemos ter um narrador onisciente, podemos ter um narrador intruso, enfim, uma extensa gama de possibilidades que a gente também vai explorar em outro vídeo, mas não existe uma história sem narrador. Alguém precisa contar, precisa transmitir aquela história para o leitor. Depois nós temos o tempo. Toda história tem um tempo, independente de ser um tempo passado, independente de ser feito via flashback, independente desse tempo estar desconstruído, né, como a gente tem muito nas narrativas contemporâneas, um tempo que não é linear, que não é cronológico, mas não existe uma história fora do tempo, não existe experiência fora do tempo. E também o espaço. Toda história precisa se passar em algum lugar. Não existe uma história que se passe no nada, ou ainda que seja um nada, esse nada é o lugar onde está se passando a história, certo? Então esses 5 elementos aí foram considerados pelo Campbell como elementos estruturais da sua narrativa. E o que é mais importante, que é a lição que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo para você? Que na hora que você estiver construindo essa história, você precisa pensar em todos esses elementos, né? Ou seja, você precisa pensar numa caracterização do seu personagem. Você precisa, se for um romance, se for uma novela, né, como a gente viu ali no vídeo, diferença sobre esses 3 formatos. Se for um romance ou se for uma novela, você vai precisar se preocupar com a caracterização do seu personagem, de ver quais os traumas passados dele, qual a carga que ele traz, qual a transformação que ele vai sofrer nessa narrativa. O enredo precisa ser pensado, então a gente viu aí também no nosso vídeo sobre enredo, o enredo em 3 atos, ou o enredo que segue a jornada do herói, que a gente vai ver mais pra frente, mas você precisa pensar nessas estruturas arquetípicas de enredo, em como engajar o seu leitor através do enredo, criando cliffhangers, colocando pontos de virada que levem a sua história para lugares inesperados. Você vai precisar escolher bem o narrador da sua história. Às vezes, toda a diferença entre uma história mediana e uma história excepcional está na perspectiva com que essa história é narrada. Então, você imagina
se o Lolita de Nabokov fosse narrado em terceira pessoa. A gente ia perder boa parte da graça, da potência dessa história, que é interessante justamente porque é contada do ponto de vista de alguém bastante imoral. Seguindo aqui a sequência do que o Campbell propôs, a gente tem o tempo e o espaço que tem a ver com a ambientação da sua história. Então, às vezes, uma história tem um enredo maravilhoso, tem um personagem relativamente bem construído, mas o autor se esqueceu de ambientar bem a sua história, ou seja, de descrever o lugar, de descrever os sons, de descrever o que o personagem principal tá vendo, se tá frio, se tá quente, como que é a atmosfera do lugar. Isso, a ambientação, ela é fundamental para fazer com que o leitor, com que ele entre na história, né? Com que ele sinta parte daquele mundo e se sinta colado naquele personagem. Então, é muito importante que você pense nesses 5 elementos. Toda vez que você estiver construindo a sua história, você pensa, ai não, eu estou focando demais no enredo, eu estou esquecendo de mostrar os meus personagens, de mostrar a transformação do meu personagem, ou então eu estou focando excessivamente na ambientação, que é um vício muito comum dos escritores de fantasia, de ficção científica, por exemplo, que cuidam demais da descrição, de detalhar o seu mundo, de descrever os seus personagens em detalhes, em minúcias, e acabam esquecendo que narrativa, que história, que uma boa história é conflito. Então, não deixe de, quando você construir a sua história, lembrar dessa lição de Campbell, que estudou mais de 1000 histórias e viu o que é de elementar que tem em todas as histórias que funcionam e que atravessam o tempo, conquistando milhares de ouvintes e de leitores. É isso, hoje eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, não deixa de colocar o seu comentário aqui, contribuindo, dizendo o que você achou, o que pode melhorar e de, por favor, se inscrever aqui no canal. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!